Todos acharam? Diz assim as Sagradas Escrituras: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Versículo de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Os irmãos podem estar tomando assento. Quando o presbítero trouxe esse tema, ele disse, até testemunhando algo que tinha acontecido na nossa vida, na nossa família. De imediato já me veio a história de Jó. Ao decorrer da mensagem, os irmãos vão entender o porquê. Porque Jó era um homem de grandes posses, uma família bem estruturada, com filhos, e Deus permitiu que o diabo viesse a tocar em tudo quanto Jó possuía, até mesmo em teus filhos. Mas algo que já me chama a atenção é que Deus permitiu tocar em tudo na vida do Jó, menos na sua vida e na vida da sua esposa. E uma lição que eu já tiro e aprendo sobre isso, irmãos: Deus nunca vai permitir que toquem na fonte. Aleluia! Glória a Deus! A esposa de Jó era uma fonte. Os filhos saíram dessa fonte. E me veio à mente um título para essa mensagem, que ontem até comentei com o presbítero Carlos Eduardo. Quando eu estava indo à Barbacena, Deus tocou meu coração. O teu passado e o teu presente não define o teu futuro. Por que estou dizendo isso, irmãos? Há cerca de 31 anos atrás, viemos da cidade de Andrelândia para morarmos em Santana do Garambé. Não sei se é de conhecimento de todos, mas não vou me alongar, mas quero de uma forma trazer aos irmãos desde o princípio a nossa história aqui dentro dessa cidade, o que ocorreu até os dias de hoje. Viemos para cá, nosso tio tinha uma farmácia e meu pai veio para essa cidade para estar ajudando nesse comércio, que era uma farmácia. Por alguns anos, essa farmácia estava prosperando, éramos prósperos, tinha nossa casa própria, tínhamos um Fusquinha, estávamos sendo abençoados nesse lugar. Mas quando, de uma hora para outra, Deus decidiu e fecharam todas as portas para a nossa família, para tudo aquilo que nós tínhamos. Então Deus permitiu que perdêssemos a farmácia, meu pai ficou desempregado, já tinha uma certa idade, em torno de 42, 43 anos, e
começamos a enfrentar muitos problemas, irmãos. Porque uma coisa é você estar na bonança. Você é rodeado de amigos, de pessoas. O problema é quando a dificuldade, a luta, a adversidade vem nos visitar. E nesse momento ao qual passávamos de grande dificuldade, as economias que haviam foi se acabando, começamos a vender algumas coisas. O engraçado, o interessante é que hoje, lembrar da dificuldade que passamos me traz muito mais tristeza e dor do que propriamente quando estávamos vivendo aquilo. Digo eu porque naquela época era muito novo, não tinha muita noção. Então hoje, quando eu olho para trás e lembro da história, me rasga o coração, irmãos. Mas tudo tem um propósito. Aprendemos com todas as dificuldades que passamos nas nossas vidas. Vejo isso tudo como um preparo, porque Deus nos dá muito mais, irmãos, tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. E a dificuldade chegou a tal ponto que o único bem que a gente tinha, que nos restava, era uma casa. E infelizmente, irmãos, pessoas que ficam sabendo das nossas dificuldades veem isso como oportunidade de nos explorar, porque sabe que não temos opção, sabe que não temos recurso. E tem pessoas que infelizmente se aproveitam disso, porque quando chegamos a oferecer nossa casa, estavam passando por tanta dificuldade que chegou ao ponto de um dia um amiguinho meu ir na minha casa e olhar em cima do fogão, tinha apenas uma panelinha com um pouco de arroz. E ele virou e me perguntou: mas e seu almoço? O que você vai almoçar? E eu virei para ele e falei: esse daqui é meu almoço. Ele falou: não, espera que eu vou na minha casa. Aí ele foi lá na casa dele. Não sei se os irmãos conhecem, até o Marco Aurélio, filho da Dona Luzia, que hoje, graças a Deus, ele também está bem. Sou muito grato a ele. E quando ele voltou com um pouquinho de feijão numa panelinha e falou assim: aqui, para você almoçar. E aquele ali foi o meu almoço que eu dividi, porque depois aquele ali também foi a minha janta. Muitas pessoas nos olham hoje e, igual aconteceu algum tempo atrás, um rapaz chegou lá dentro do mercado e falando que o dinheiro é tudo. Sem o dinheiro não somos nada, não somos capazes de nada. Irmãos, eu lá dentro do mercado eu ouço todo tipo de conversa. Não falo nada, apenas ouço. Mas a partir do momento que aquela conversa é direcionada a mim, esteja preparado para ouvir. Porque não posso ser conivente com erros e com alguns pensamentos de pessoas. E quando ele se direcionou a mim, ele falou assim: mas não é verdade, Eduardo? Eu falei: não é verdade não. Ele falou assim: mas você fala isso porque dinheiro não é problema para você. Deus na mesma hora falou no meu coração:
Isso é porque ele não conhece a sua história. Mas a única coisa que eu falei para ele foi o seguinte: para mim, para minha vida, Deus é tudo. Porque se Deus não me der condições, não me der saúde, nada me valerá o dinheiro. E por ser uma cidade pequena, as pessoas nos conhecem, sabem, na maioria das vezes, qual é a situação que cada família se encontra. E me doía demais, irmãos, que quando passávamos pela rua, as pessoas nos evitavam. Se a gente estava do lado da rua, as pessoas passavam para o outro lado. Creio eu que com medo, das vezes a gente pedia alguma coisa, por saber que não tínhamos mais nada. E chegou a tal ponto que comprávamos uma determinada mercearia. Não desculpo, porque acredito que eles estavam até nos fazendo um favor, porque meu pai é desempregado, não tinha renda, não tinha nada. O nosso limite nessa mercearia era de R$60. Certa feita, a minha mãe foi com a minha irmã nessa mercearia, e minha irmã estava com vontade de comer aquele macarrão de letrinha. E chegando lá, minha mãe pediu esse macarrão para a dona da mercearia, e ela falou que não podia vender porque já estava nos R$60, já estava no limite. Minha mãe voltou para casa com a minha irmã. Minha irmã ficou com tanta vontade de comer esse macarrão que ela adoeceu, irmãos. Não tínhamos dinheiro nem condições de estar comprando meio quilo de macarrão. E olha para vocês ver, isso não é um passado muito distante. Por isso eu não me importo se é ético, se não é. Sempre quando eu tenho oportunidade, sempre quando eu estou na igreja, em qualquer lugar, que as lágrimas insistem em enrolar em meu rosto, eu não me importo, irmãos. Eu não me importo porque é gratidão, não é pelo aquilo que Ele está me dando, mas é uma gratidão que não tem preço. Temos já o direito da salvação e mesmo assim Ele tem prazer em nos abençoar. E com tudo isso veio o Fabrício. A minha mãe já estava grávida. Ela foi operada para não ter mais filhos, sendo que já estava grávida. O Fabrício, quando nasceu, teve grandes problemas, ficou em coma, chegando ao ponto dos médicos nos chamarem, falar que ele não iria sobreviver, que não passaria daquela noite. E tudo, irmãos, veio como uma avalanche sobre nossas vidas. Naquele tempo ainda não servia a Deus, mas eu sempre falava com Deus: por que o Senhor está permitindo tudo isso? Tanto sofrimento, tanta dor. Eu sempre falava com Deus: envia alguém em minha casa para plantar, nem que seja uma cesta básica. Porque eu vi o sofrimento do meu pai, a impotência que ele estava de ver a situação da nossa família se acabando, tudo se acabando, e não tem o que fazer. Mas como diz Jó, no capítulo 19, eu bem sei que o meu Redentor vive.
Não sei qual a sua luta, a sua dificuldade, o que você tem passado. Mas de uma coisa eu sei, irmãos, que o teu passado e o teu presente não definem o seu futuro. Deus permite, irmãos, essas provas, essas lutas na nossa vida, para o teu poder se manifestar através de nós. Oh, aleluia! Somos fortes, somos miseráveis. Como eu sempre digo, não somos merecedores. Mas através de nossas vidas, Deus nos usa como instrumento para incentivar a outros na face da terra. Naquele momento ao qual colocávamos a nossa casa à venda, apareceu um comprador e ele ofereceu 11 mil reais na casa. Uma casa boa, de 3 quartos, laje, um lote ao lado. Só que o desespero do meu pai era tanto que ele de imediato pegou esse dinheiro, esses 11 mil reais. E naquela mesma época, onde é o bar do João Batista, da Dona Maria dele, havia se fechado a mercearia do Batista. E ali dentro só havia algumas prateleiras, um freezer bem velhinho. E meu pai chegou até ele, perguntou se ele não queria vender aquilo que estava dentro daquele corpo. E ele não estava precisando de mais nada dali, vendeu para o meu pai. E ele, naquele pequeno cômodo, começou uma nova história na vida da nossa família. Deus restituiu tudo em dobro na vida de Jó. Filhos, bens. E na nossa família também não foi diferente. O Fabrício, para a medicina, não passaria daquela noite. Ele passou daquela noite. No outro dia o médico falou: se ele sobreviver, ele nunca vai andar e nunca vai falar. E hoje ele anda, hoje ele fala, hoje ele adora, hoje ele louva. E hoje ele sempre, não perde um culto, caminha para a casa do Senhor. De uma família que não tinha condições de comprar meio quilo de macarrão, hoje somos dono do maior mercado da cidade de Santana do Guarapé. A minha irmã hoje, se quiser, ela pode comer meio quilo de macarrão, pode comer 1 quilo, pode comer 10, pode comer 100, pode comer 1000 quilos. E tem lá, irmãos. Tem lá. Aquelas pessoas que antes nos viam ou fingiam que não nos conheciam, passavam do outro lado da rua, grande parte hoje nos procuram, dão tapinha nas costas, mas não trato com desprezo e nem tenho raiva, irmãos. Falo isso de coração.
pessoas que estão lá dentro, gerente, para o que está fazendo, me chama, já põe para eu sentar na cadeira, me oferece um cafezinho. Olha como as coisas mudam. E hoje eu entendo o porquê Deus permitiu tudo isso em nossas vidas, irmãos. Porque quando Ele resolve nos abençoar de uma forma tão grandiosa e poderosa, aquilo que a gente viveu lá atrás, aquela dificuldade tão grande, aquela luta, é para não nos perdermos, nos vangloriarmos, para não acharmos que somos nós. Aquele dia o pastor Walter falou algo interessante sobre o retrovisor e o para-brisa. O retrovisor nos serve como referência, mas o para-brisa, que é maior, nos serve como direção. Temos que sempre estar olhando para frente. O retrovisor é só para a gente não nos esquecer de onde saímos. Pastor Marcelo sempre costuma nos dizer que não existe nada melhor do que Deus nos exaltar no lugar da nossa humilhação. Não para nos mostrarmos para ninguém, mas para mostrarmos para os outros o quão esse Deus é poderoso, o que Ele pode fazer em nossas vidas. Que os irmãos se apeguem a isso mesmo. Apegue a promessa de Deus nas suas vidas. Este momento que às vezes passamos vai nos servir de experiência, vai nos servir de preparo para lá na frente Deus nos honrar de uma forma poderosa. Em Mateus capítulo 25, versículo 21, Deus vai nos dizer assim: e o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Que possamos ser fiel a Deus em qualquer circunstância ou qualquer situação que estivermos passando. Seja fiel a Deus, seja fiel à obra e sempre esteja no centro da vontade de Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao presbítero Carlos Eduardo por ter confiado e ter me dado essa oportunidade de estar testemunhando um pouco daquilo que Deus fez em nossas vidas. Porque às vezes as pessoas nos olham nos dias de hoje e acham que toda a vida nós vivemos aqui. Mas não. Sempre por trás existe uma história, existe uma trajetória. E a palavra de Deus que eu tenho para a vida dos irmãos é: persista e prossiga, que a vitória virá em nome de Jesus. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.